Hoje eu vou te trazer a fórmula exata que eu utilizo para comprar habilidades, seja com meu tempo, seja com meu dinheiro. Eu consigo trazer habilidades específicas que eu estou precisando no momento para poder crescer o meu negócio e principalmente me desenvolver como pessoa. Eu adoro criar modelos, frameworks, formas de pensar em relação a coisas específicas da vida. E uma coisa que eu tenho, uma crença muito forte que eu tenho e que eu sempre trago inclusive para você é que nós estamos a uma ou algumas habilidades de mudar completamente as nossas vidas. Então quando a gente pensa dessa forma, o próximo pensamento é: como que eu faço para adquirir habilidades e conhecimentos da melhor forma possível? E eu vou trazer aqui hoje uma fórmula que me serviu durante toda a minha vida. Eu aprendi lá no fisiculturismo, depois eu liguei os pontos e entendi como que a gente faz para poder, de fato, adquirir habilidades e conhecimentos de forma eficiente. E esse é o mesmo caminho para você correr uma maratona, para você ser campeão em um campeonato, para você vencer em qualquer área da vida. Você tem que adquirir habilidades da forma correta, eficiente e rápida para poder você conseguir sair na frente. Então, se você quiser se desenvolver e construir a vida que você quer construir através de habilidades e conhecimentos que você ainda não tem, fica nesse episódio que com certeza você vai tirar muito valor. E se você está caindo aqui pela primeira vez no podcast Nutrição Sem Fronteiras, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E o nosso propósito é fazer com que cada profissional tenha os conhecimentos e habilidades necessários para de fato escalar o teu negócio. E dentro desse espírito, vamos entrar no conteúdo de hoje, porque a gente tem muito ouro para falar aqui. É um episódio muito focado em quem que você tem que se tornar para poder gerar o impacto que você quer gerar no mundo. Porque se você ainda não tem o resultado que você quer ter, se você ainda não chegou aonde você quer chegar, a única coisa que te separa disso são habilidades e conhecimentos que você ainda não tem. Então a melhor forma de aprender é através da execução. E uma coisa que eu acredito muito é que só existe uma forma de você, de fato, dizer que aprendeu algo. É quando você muda o seu comportamento em uma situação igual à anterior. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê um livro sobre vendas, e você volta e vai vender da mesma forma que você vende antes, na minha opinião, você não aprendeu nada. Você só leu um livro. Você só aprende quando você muda o comportamento em circunstâncias iguais. Eu vou te explicar isso na prática, como que isso funciona, tá? Como eu te disse, eu gosto muito de definir as palavras, de definir o sentido por trás de cada coisa. E quando eu penso em aprendizagem, foi assim que a gente trouxe a definição, que é estar nas mesmas circunstâncias e tomar atitudes diferentes. Então, se você aprende algo, mas não muda o teu comportamento, significa que, de fato, você não aprendeu. Então, trazendo um cenário prático para você. Vamos dizer que você assiste um podcast nosso sobre vendas. E aí você absorve que, cara, a melhor forma de vender é através de um script baseado em perguntas que faz o paciente entender que você é a pessoa certa para transformar a vida dele. Você entende isso. Você entendeu, mas você não aprendeu. Porque quando o paciente vem e te manda uma mensagem, e aí fulano, qual que é o preço da consulta? E você manda um textão Ctrl+C, Ctrl+V, você não aprendeu nada. Então o paciente vem, textão Ctrl+C, Ctrl+V. Paciente vem, textão Ctrl+C, Ctrl+V. E aí fica ali, né, a ver navios. Ninguém te responde mais depois do textão. Até que você lembra e fala, caramba, eu devia testar aquela estratégia que o Samir trouxe no podcast. Aí você testa, usa o script de vendas que aprendeu com a gente aqui na NSF, fecha a venda, você aprendeu, finalmente. Agora, se você assiste o podcast e na próxima vez que você recebe uma mensagem perguntando o preço, você já ajusta o comportamento, você aprendeu muito mais rápido. Isso é aprender. É você pegar um conceito, pegar um aprendizado e levar para a execução. É você estar no mesmo cenário e tomar uma atitude diferente. Isso é aprendizagem. E aí quando eu penso que aprendizagem é isso, é basicamente você entender algo novo e mudar o comportamento, significa que quanto mais rápido você faz isso, maior é o seu grau de inteligência. Então inteligência é uma outra palavra que todo mundo gosta de pensar que é inteligente, alguns também gostam de pensar que não são inteligentes. Mas a real mesmo é que inteligência é sobre velocidade de aprendizagem. Quanto mais rápido você aprende, mais inteligente você é. Então, se você muda rápido o seu comportamento diante da mesma circunstância, depois de ter absorvido um conhecimento, você aprende mais rápido. Então, isso significa que se a gente olhar para aquele cenário, que o paciente pergunta o preço e a pessoa manda o textão Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes até perceber que não dá certo e muda o comportamento, essa pessoa é menos inteligente do que aquela que escuta o podcast, na próxima interação de venda já muda o comportamento e já tem resultados diferentes. É isso que você tem que colocar na cabeça. Inteligência
é sobre velocidade de aprendizado. Se você muda rápido o seu comportamento, você é muito mais inteligente do que as pessoas que se consideram inteligentes, mas ficam só consumindo e não levam para a execução. Então, qual que é a conclusão disso? Muitas pessoas gostam de se considerar inteligentes, mas elas escutam podcasts, vão para palestras, vão para eventos, seja online ou presencial, absorvem o conhecimento, voltam para a sua realidade e não mudam nada. Por outro lado, muitas pessoas não se consideram inteligentes, tomam essas atitudes rápidas, influenciam rapidamente o comportamento diante de novos conhecimentos e elas deveriam se considerar mais inteligentes, sim. E eu quis trazer esse conceito para você, que é um conceito que eu sempre bato muito na tecla com os nossos alunos da NSF. Porque se o mundo é dos executores e se todos nós estamos a uma habilidade de distância de mudar as nossas vidas, o quanto antes a gente entender que a aprendizagem é sobre executar diferente sobre as mesmas circunstâncias, mais rápido a gente vai avançar. Então, essa é a realidade. E eu acredito muito que habilidades, conhecimentos, eles são adquiridos. Não é um dom. Você não nasce com o dom das vendas. Você não nasce com o dom do atendimento, o dom da fidelização, o dom do marketing. Isso não existe, tá? Isso simplesmente não existe. Habilidades, elas são adquiridas através de uma fórmula que eu vou revelar para você aqui nesse podcast. E o que eu acredito? Toda habilidade, ela pode ser desenvolvida, adquirida com 100 horas de trabalho focado. 100 horas de violão, você consegue tocar várias e várias músicas. 100 horas de academia, você nem se reconhece mais. 100 horas de corrida, você está voando. 100 horas é o suficiente para você adquirir uma nova habilidade de trabalho focado. Sabe qual que é o problema? É que a maioria das pessoas adia anos, décadas, para fazer a primeira hora. Elas querem muito aprender a tocar violão, mas passam décadas sem nunca pegar no violão. E é aí que está o problema. Para adquirir uma habilidade, você precisa ter tempo, volume e preparo. Essa é a fórmula. Então deixa eu te dizer aqui como que funciona isso na prática. A minha visão, tá? Volume vezes tempo vezes preparo é igual a habilidade. Então, o volume significa quantas vezes você já praticou essa habilidade, quantas vezes você já fez. Tempo significa quanto tempo você já dedicou para o desenvolvimento dessa habilidade. E preparo significa o quanto que você estudou, se preparou, pegou conhecimentos, mentores, etc., para poder trazer informações e ser melhor naquela habilidade. Só que nessa equação tem uma grande armadilha. Preparo vai de 1 a 10. Tempo vai de 1 a 10. Mas volume vai de 0 a 10. E essa sacada é importante. Você pode se preparar a vida inteira. Você pode passar a vida inteira se preparando. Ou seja, tempo a vida inteira e preparo, muito preparo ali. 10, 10 de tempo e de preparo. Mas se o seu volume for 0, tudo que é multiplicado por 0 é 0. O que isso significa? Que não adianta você passar todo o tempo do mundo se preparando se você não está executando. O volume, a execução, ela zera todo o resto. Então não adianta você ficar estudando pelo resto da vida e você não levar isso para o campo de batalha. Então muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu vejo vários nutricionistas se dedicando muito a estudar e não em praticar. O verdadeiro ouro está no combo dos 3. Você ter um grande volume, ou seja, fazer muito. Você ter um grande tempo, ou seja, ser consistente. Se dedicar a essa tarefa, a essa atividade, a essa habilidade durante muito tempo. E ter preparo, ou seja, estudar sobre a atividade. Pô, se eu tô agora, por exemplo, me preparando para correr 10 quilômetros que o pessoal do Cronos inventou lá no evento no Rio, né, ali no dia 18 de agosto. Eu tive que estudar sobre corrida, preparei-me, né, entendi melhor sobre a alimentação pré-corrida, sobre como que eu faço a passada, como que eu corro, como que eu faço para reduzir estresse nos ligamentos, essa coisa toda. Só que não adianta nada ficar vendo um monte de vídeo no YouTube, conversando com um monte de cliente meu que é bom nisso, se eu não tô executando. Se eu não tenho tempo de rodagem. E aí que vem a sacada. Você tem que se preparar, mas você tem que ter volume e você tem que ter tempo dedicado a essa atividade para conseguir desenvolver de fato uma habilidade, uma característica ali importante, seja para a sua vida pessoal, seja para o teu negócio. Isso é uma coisa que me traz uma clareza gigante, essa fórmula. Se eu quero adquirir uma nova habilidade, eu já sei que eu vou ter que dedicar volume para aquilo, vou ter que dedicar tempo para aquilo e vou ter que me dedicar a me preparar para aquilo. Porque se eu também faço muito volume, muito tempo e não tenho preparo, não estudei sobre, não tenho alguém para me ajudar,
isso também vai prejudicar o final dessa equação. Então, no final, são 3 variáveis que você deve prestar atenção, 3 variáveis muito importantes e complementares, que no final vai ser igual à habilidade que você quer adquirir. E aí, se você acompanha o nosso podcast, se você acompanha o nosso conteúdo, você sabe que eu sempre tento trazer uma visão de empresário, de empresária para tudo. E a alavancagem é uma dessas coisas. O que é alavancagem? É você colocar X de esforço, tirar 10, 100, 1000 X de resultado lá na outra ponta. É sobre colocar uma alavanca. E já dizia Arquimedes, né? Me dê uma alavanca longa o suficiente e eu posso mover o mundo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer também na aquisição de habilidades. Como que a gente coloca alavancagem na aquisição de habilidades? Uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim é que quando você entende a jornada, entende o processo, entende a fórmula, entende o framework, a gente começa a entender também que dá para influenciar essa jornada, que dá para acelerar, que dá para poder de fato influenciar de uma forma positiva esse movimento. Então, tem 2 formas de você adquirir uma habilidade mais rápida. A primeira é fazendo mais e melhor, e a segunda é colocando de fato alavancagem. Vamos olhar primeiro para o mais e melhor. Se a gente tem 3 variáveis na nossa equação, que é volume, tempo e preparo, quando a gente olha para volume, o que a gente tem que fazer? Executar rápido, fazer mais, ter mais horas alocadas para aquela habilidade diariamente ou semanalmente e executar. É criar um cronograma de execução e seguir ele fielmente. Porque se, por exemplo, você toca violão meia hora por dia e, vou dizer, o seu concorrente, tá? O seu concorrente toca violão 5 horas por dia, o seu concorrente está fazendo 10 vezes mais do que você. Quem que será que vai adquirir essa habilidade mais rápido? Isso é uma reflexão importante para você fazer. Volume é algo que te coloca na frente dos outros. Se você faz mais do que os outros, você se desenvolve mais rápido do que os outros. Então, trazer o volume é muito importante para você adquirir a habilidade. Eu, por exemplo, me dedico muito nas habilidades que eu quero desenvolver e coloco muito volume nelas. Eu coloco um foco único e realmente dou energia naquilo. Porque eu sei que quanto mais eu faço, melhor eu fico. Segunda variável, tempo. Se você sabe que precisa de tempo para adquirir uma habilidade, você já entra na aquisição dessa habilidade com uma visão de longo prazo. Você já entra com as expectativas alinhadas. E você já entra com a mentalidade de não desistir nunca. Porque é juros composto. Quanto mais tempo e volume você faz, mais você vai acumulando esse juros composto e vai se tornando cada vez melhor na habilidade. Ou você acha que, o pessoal das Olimpíadas aí que está disputando, eles não têm muito tempo de treino, ou muito volume também de treino, e muito preparo também. É um combo dos 3. Mas, se você quebra o tempo no meio, ou seja, você trouxe lá, 10 horas de volume diário em uma habilidade. Passa 1 ano fazendo isso. Aí quando chega no final do ano você corta e para de fazer para sempre e o tempo ele é cortado no meio. Isso prejudica todo o resto. Então é sobre ter consistência, é sobre visão de longo prazo. E o terceiro ponto, terceira variável é o preparo. Então como que a gente se prepara de forma mais eficiente para poder ter uma habilidade mais rápida e mais desenvolvida? Buscando fontes de informação. Estudando no YouTube, comprando cursos, mentorias, programas de aceleração, indo atrás de mentores, indo atrás de conselheiros, indo atrás de quem já fez, indo atrás de um atleta muito bom naquele esporte que você quer fazer, indo atrás de um professor de violão. Tudo que você trazer de informação que seja positivo para a conquista dessa habilidade, tudo que você puder trazer, vai ser muito bom. Só um ponto de atenção, cuidado para não ficar preso no perfeccionismo, de se preparar para sempre e nunca entrar no juros composto do volume e do tempo. Porque o preparo, ele não acumula juros composto. Ele tem progressos incrementais que depois vão ficando cada vez menores. Quando você começa a se preparar, você tem grandes ganhos. Mas depois, quanto mais você se prepara, menor é o ganho progressivo desse preparo. Porque você vai adquirindo as informações importantes e aí depois você precisa de prática, de execução. Certo? Então, mais e melhor. Faça mais volume, faça melhor o teu volume. Passe mais tempo, use melhor o teu tempo. Se prepare mais, se prepare de forma mais eficiente. Então, é isso. Beleza? É dessa forma que você vai adquirir a sua habilidade, o seu conhecimento específico para poder te levar para o próximo nível. E lembrando, se o teu negócio está estagnado, significa que você precisa adquirir alguma habilidade. Talvez você esteja com problema em marketing, em vendas, em fidelização, em processos, em pessoas, em gestão, em funis, em tecnologia, não sei, em criação de ofertas, em produtos. Mas é importante que você identifique
no que eu preciso me desenvolver e como que eu posso colocar a fórmula de aquisição de habilidades ao meu favor. Porque aí sim, você vai estar no caminho certo para poder quebrar o platô do teu negócio e chegar no próximo nível, tá? Então, anota isso. A habilidade é igual a volume vezes tempo vezes preparo, sendo que tempo e preparo vão de 1 a 10 e volume vai de 0 a 10. Então, se você não tiver volume, não importa o tamanho do tempo, o tamanho do preparo, você não vai adquirir essa habilidade. Se você estiver tirando o valor desse episódio até agora, não esquece de seguir o nosso podcast, seja no Spotify, seja no YouTube, se puder deixar sua avaliação, deixar o seu comentário, enfim, o que o seu coração vibrar para que você deixe aí pra gente, deixa, porque é maravilhoso, eu sempre leio, eu sempre acompanho tudo de perto e é algo que me motiva muito a produzir conteúdos cada vez melhores para você. Então esse é um formato um pouco diferente, onde a gente está entrando numa parte mais filosófica. Apesar de eu estar trazendo um framework, estar trazendo algo prático, também é um episódio muito filosófico, de modelo mental, de forma de pensar. Mas eu acredito que são esses tipos de conteúdo que podem avançar você na sua carreira. Porque não é só sobre script de venda, processo de fidelização, marketing. Você também tem que ter a mentalidade certa para poder chegar onde você quer chegar. Então esse episódio de hoje ele é muito sobre quem que você tem que se tornar para chegar no resultado que você quer ter dentro da sua carreira, dentro da sua vida, tá? Então vamos lá. Beleza, entendi que tem duas formas de adquirir a habilidade, de potencializar essa fórmula. Fazendo mais e melhor e colocando alavancagem. Mas como que eu coloco alavancagem, volume, tempo e preparo? Vamos olhar para isso agora. Pensando em volume, imagina só se você pudesse comprar o volume de alguém que já fez mais de 15 mil repetições. Imagina só, você pegar alguém que tem anos de tempo de investimento naquela habilidade. Alguém que tem uma jornada de mais de 10 anos dentro daquela habilidade, dentro daquele domínio específico. Imagina só você comprar o tempo, absorver, 10 mil horas de preparo de alguém. Imagina só o poder de você absorver tudo isso. E aí você deve estar se perguntando, beleza, Samir, mas como que eu vou comprar as repetições que alguém fez na academia? Como que eu vou comprar o tempo que a pessoa passou praticando violão? Como que eu vou comprar o preparo de alguém que estudou muito sobre tema específico? É difícil, não é? Nem tanto. Porque a gente não pode simplesmente absorver ou comprar as experiências das outras pessoas. Mas a gente pode sim aprender com os erros, aprender com os acertos e entender o que essa pessoa fez que você pode fazer ou não fazer na sua própria jornada. Basicamente, você vai comprar os erros, acertos e a experiência de alguém que já viveu a jornada e, claro, que está disposta a compartilhar. E quando eu falo comprar, nem sempre é com dinheiro. Às vezes é com tempo, às vezes é com relacionamento. Mas você vai ter alguém que vai investir o tempo e a energia dela em te ajudar a adquirir essa habilidade, em te ajudar com volume, tempo e preparo. Então, você sempre vai investir uma das suas duas moedas, tempo ou dinheiro. A gente tem essas duas moedas na vida, a gente está o tempo todo trocando uma pela outra, né? É uma coisa incrível. Então você tem que decidir, será que vale a pena passar 10 anos para poder aprender a tocar faroeste caboclo no violão? Ou será que não vale a pena eu pagar um professor em 6 meses eu tava voando? Porque ele me deu todos os hacks, me deu todos os conceitos, falou o que é certo e o que é errado. O ponto aqui é muito mais fácil você adquirir uma habilidade com a ajuda de um mentor, de um professor, do que você fazer isso sozinho. E também é um dos motivos esse que o YouTube está tão popular com tutoriais, guias, né? Tão popular com conteúdos educativos. E também é um dos motivos que você provavelmente vem aqui no nosso podcast assistir os nossos episódios, acompanhar os conteúdos que a gente produz, seja no Spotify, seja no YouTube. Então, essa é uma das formas de você trazer alavancagem para aquisição de habilidade, contratando ou trazendo um amigo, familiar, etc., para poder te apoiar nisso. Só que tem uma outra forma também, que é você estar na ambiência, em um ambiente onde se tem dezenas, centenas ou milhares de pessoas se desenvolvendo naquela mesma habilidade, compartilhando os erros, acertos e experiências. Olha que incrível isso. Você está num grupo que tem centenas. Por exemplo, na NSF, a gente tem mais de 400 pessoas no nosso grupo, compartilhando experiências, erros, acertos, compartilhando como que elas estão desenvolvendo certas habilidades. E isso cria uma mente mestra, cria um agregado de conhecimentos e experiências que se ajudam. Então você consegue elevar o volume, tempo e preparo da equação o cubo, ao quadrado, a 10ª potência. Porque são
múltiplas pessoas com o mesmo propósito fazendo a mesma coisa. Então, um conselho que eu te dou, um conselho muito importante. Se você quer adquirir uma nova habilidade, use alavancagem para poder adquirir essa habilidade mais rápido. Ou seja, faça mais, faça melhor, mas principalmente, sente nas mesas certas. Se cerque de grupos de pessoas ou de mentores, professores, tutores que já fizeram o que você quer fazer, que já chegaram aonde você quer chegar. É muito mais fácil você aprender a vender se você tem alguém para te ensinar, se você tem um grupo focado em aprender a vender. É muito mais fácil você aprender a tocar violão com um professor e um grupo que toca violão, seja de amigos, familiares. É muito mais fácil você correr uma maratona, correr os 10 quilômetros lá com o pessoal do Cronos, se eu tenho os meus conselheiros de corrida, que são meus clientes do Cronos, nossos alunos, e se eu tenho esse grupo me colocando para frente, compartilhando insights e experiências. Então, no final das contas, se cerque de professores, de mentores, de tutores, de pessoas que podem te ajudar a adquirir essa habilidade que você busca e se cerque também de pessoas que também estão na mesma jornada que você. Se você fizer isso, de verdade, você vai acelerar muito, mas muito o teu processo de desenvolver novas habilidades, certo? E aí eu quero encerrar aqui com uma reflexão para você. Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase que eu sempre repito, uma frase muito poderosa, que o segredo para o sucesso ele está em reduzir a lacuna que existe entre o planejamento e a execução. E eu acredito muito que o mundo ele é sim dos executores. E se você se considera um executor, acredite, o mundo ele é nosso. E eu acredito que se você entrar com o espírito de aprendizagem, com o espírito de execução, para adquirir qualquer habilidade, você vai muito, mas muito longe. Então leva isso para o coração, leva esse aprendizado desse episódio de hoje para o coração. Porque se você ficou até aqui, significa que você está disposto a fazer o que é necessário para adquirir novas habilidades, novos conhecimentos e viver a vida que você quer viver. Então lembre-se de uma coisa, a vida que você quer viver está do outro lado de habilidades e conhecimentos que você não está disposto a fazer o que é necessário para aprender. Agora, se você está disposto a fazer isso, começa a se movimentar. Identifica. Tem até um episódio aqui no podcast sobre isso, dos principais erros que os nutricionistas cometem, quais são os principais desafios que eles enfrentam. Assiste, analisa, identifica. Será que eu preciso focar mais em marketing, vendas, em fidelização, em time ou em criação de ofertas e modelo de negócio? Identifica isso e vai atrás de adquirir essa habilidade, porque é ela que está travando você chegar na vida que você quer viver. Fechou? Então é isso. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo, por estar aqui conosco em mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Não esquece de seguir a gente, compartilhar comigo, deixar o seu comentário e avaliação. Isso ajuda muito a trazer esse gás que a gente precisa para produzir cada vez mais conteúdo de alto valor para você por aqui. Beleza? É isso. Te vejo na próxima semana.